Olá pessoal, Marcos Tonin, marqueteiro confesso, e a gente está aqui para mais um vídeo, dando sequência nessas novidades de 2018. Hoje a gente tem um convidado então que largou as mídias, os veículos de imprensa tradicionais e hoje trabalha apenas com a internet, né? Veiculando as suas notícias, as suas opiniões nesse mundo digital. Pessoal, então, descubram quem é esse nosso convidado agora, espero que vocês gostem bastante do vídeo. Bem-vindos ao Confessionário. Bom, gente, como eu falei para vocês, hoje então a gente está aqui com o Fabiano Baldasso. Obrigado. Como é que está, meu amigo? Tudo certo. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, Baldasso, é o seguinte, o intuito de a gente trazer pessoas aqui para falar sobre marketing é explicar um pouco para as pessoas sobre marketing digital. Vão estar aqui pessoas que trabalham e fornecem serviços para as empresas, outras pessoas que utilizam esse serviço muito bem dentro das empresas e também pessoas agora, né, que com a tua característica de ter conseguido trabalhar hoje exclusivamente com marketing digital e, como eu falei antes na introdução, ter largado as mídias tradicionais, né? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, ao contrário de ti, que é um especialista, um estudioso, eu sou um autodidata. Eu sou um cara que nas redes sociais e nesse processo do mundo digital, eu fui experimentando. Eu errei bastante, eu acertei bastante e eu estive envolvido com esse universo desde o início dele, quando as redes sociais se apresentaram como uma forma absolutamente significativa de comunicação. Sendo eu um homem de comunicação e vislumbrando lá atrás, 2009 e 2010, que as redes sociais tinham grande possibilidade de engolir os veículos tradicionais, como efetivamente está acontecendo, eu foquei nisso. Eu trabalhei muito nisso. Eu queria ter um público mais abrangente, eu queria sobreviver no mundo da comunicação e eu vi que ali era a possibilidade disso. Isso durante um determinado momento. De alguns anos para cá, de alguns poucos anos para cá, 2, 3 anos para cá, eu comecei a entender que eu poderia transformar isso num negócio. Eu comecei a entender que eu tinha um número de visualizações tão significativo quanto dos principais veículos de comunicação tradicionais do Rio Grande do Sul, envolvendo rádio, jornal e TV. Eu pensei, poxa, se eu tenho uma audiência condizente com a audiência dos grandes veículos de comunicação, onde está a verba publicitária, eu tenho que dar um jeito de trazer essa verba publicitária para mim também. E aí eu comecei a fazer alguns movimentos frustrados no início, porque tu sabe que esse é um processo que ainda está em amadurecimento. O mundo publicitário e o mundo empresarial ainda não por completo entendem o marketing digital como uma solução para a divulgação dos seus produtos, dos seus serviços, mas esse é um processo que vai acabar se completando ali adiante. Alguma coisa já aconteceu de um ano e pouco para cá, eu digo especialmente no Rio Grande do Sul, e eu consegui me estabelecer nesse processo. Eu consegui ter uma casta importante de parceiros comerciais que fazem hoje eu ser um jornalista independente e eu poder viver disso. Eu vivo do marketing digital, eu vivo da publicidade nos meus veículos de comunicação, que são as minhas redes sociais. Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Hoje, se a gente somar todos os teus canais, né, os teus veículos de comunicação digitais, tem uma das maiores audiências do estado do Rio Grande do Sul. Como jornalista esportivo gaúcho, sim. Não há nenhum jornalista, não digo nem esportivo, nenhum jornalista do Rio Grande do Sul que tenha tantos seguidores quanto eu em todas as redes sociais. Mas é o que eu disse, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou melhor do que os outros por ter conseguido isso. Eu foquei nisso, eu trabalhei nisso, eu entendi esse como aquilo que viria a ser o meu veículo de comunicação. E tendo focado nisso, tendo estado presente constantemente nas redes sociais, eu consegui angariar esse público para mim. Acho muito importante a gente falar isso, porque obviamente a gente não está aqui para dar nenhuma instrução para grandes jornalistas, né? E sim para todo mundo que queira participar desse mundo digital e entender que não é do dia para a noite. Que já deixou bem claro que foram alguns anos se preparando e trabalhando com alguns canais para chegar em algum momento derradeiro e conseguir, né, fazer essa disruptura e sair dessa mídia tradicional e entrar no marketing digital de vez. É um processo gradativo. E outra coisa, eu tinha a pretensão, quando eu imergi nas redes sociais lá no começo, de que eu automaticamente estaria angariando todo o público que me acompanhava em rádio, que era o veículo que eu trabalhava. E que simplesmente deveria reproduzir ali o trabalho que eu sempre tinha feito nos veículos de comunicação.
E isso foi um erro tremendo. De cara eu vi que nas redes sociais eu tinha que mudar minha linguagem, tinha que mudar minha forma, eu tinha que agregar características à minha figura de comunicador, especialmente no que diz respeito à informalidade, a entretenimento, ao humor. Então eu fui testando tudo isso. Como eu disse, eu errei bastante, eu acertei bastante, mas eu consegui formatar um personagem das redes sociais, que sou eu, que na verdade não é diferente de mim, mas é uma personagem de redes sociais que faz com que as pessoas sigam. Mas a minha ação nas redes sociais ela é completamente diferente da minha ação nos 20 anos em veículos de comunicação. Eu tinha mesmo essa pergunta para te fazer, porque quem te segue, né, e a gente já deixa aqui embaixo também o arroba aqui do Fabiano Baldasso aqui no Instagram, quem te segue percebe que tem um toque de humor muito grande nas postagens, né? Obviamente aqui a gente não vai conseguir fazer, precisa dos filtros, mas volta e meia entra um personagem, é o bibliotecário, é isso, é aquilo, né? E entra isso, as músicas. Yeah. Então tem músicas aí, tu interpreta, tu canta as músicas, como é que é isso? Assim, tu sabe que é o processo de entretenimento. Eu acho que a informação e a opinião por si só, isoladamente, elas não são mais unicamente atrativas. Eu acho que se as pessoas me seguem, elas seguem a figura. Obviamente, e especialmente, elas estão interessadas na minha opinião. O meu produto é a minha opinião em relação a futebol, que é o que as pessoas consomem. Mas isso por si só ficaria muito cansativo se eu não tivesse agregado alguns adereços que eu considero importantes à minha forma de trabalhar. E esses adereços estão relacionados a, de vez em quando, inventar um personagem usando os filtros do Snap, do Instagram, agregar música dentro do meu processo, fazer brincadeira, fazer palhaçada, porque eu acho que isso te torna mais próximo de quem te acompanha. Porque assim, nós crescemos vendo o Cid Moreira no Jornal Nacional como um robô sentado numa bancada de terno te dizendo boa noite. E aquilo é um ser de outro planeta. Não, as pessoas hoje não acompanham seres de outros planetas. As pessoas acompanham nas redes sociais. Primeiro que as pessoas cada vez estão acompanhando mais pessoas e não veículos de comunicação. As pessoas estão se informando e estão buscando opinião não de veículos de comunicação, mas sim de pessoas. Então, se a pessoa me segue, eu tenho que apresentar para ela um produto agradável. E o produto agradável envolve também brincar um pouco com tudo. Porque eu acho assim, eu sou do tempo que o jornalista esportivo escondia o time que torcia, escondia isso. As redes sociais, elas aproximaram tanto as pessoas da gente, a interação das redes sociais aproximou tanto as pessoas da gente, que nós não temos mais o direito de nos esconder. As pessoas têm que saber qual é a música que eu gosto, qual é a cerveja que eu tomo, se eu sou a favor ou contra o aborto e a pena de morte, qual é o partido político, se eu sou direita, se eu sou esquerda, e no meu caso, sendo jornalista esportivo, obviamente, qual é o time de futebol que eu torço. Não há mais espaço para hipocrisia. A proximidade que as redes sociais estabeleceram entre quem te segue e tu, essa proximidade faz com que tu tenha que abrir o teu jogo, mostrar exatamente quem tu é pro cara, porque senão ele vai deixar de te seguir, porque não vai haver proximidade. Eu queria te fazer uma pergunta agora, vamos lá, olha só, eu concordo plenamente, e até por isso que esse projeto se chama Marqueteiro Confesso e é um nome pessoal, né? Uma empresa hoje que ela precisa criar uma persona, ela precisa se personificar também, mas ela pode julgar muito fácil o teu processo por ser pessoa física, né? Mas, tu consegue mostrar tua casa, tu consegue mostrar isso, mostrar aquilo, eu como empresa não conseguiria. Mas será que ela mostrar a empresa funcionando, ela filmar a parte interna, terem pessoas da empresa que coloquem a cara para falar, será que ela também não consegue fazer isso, né? Ela não consegue mostrar esse bastidor, claro. Ela não consegue despertar desejo também, porque ela julga muito fácil a pessoa física fazer e ela se acha muito engessada para fazer isso. Isso é comodismo. É claro que dá. É claro que sim. Existem vários artifícios que fazem uma empresa se tornar atrativa nas redes sociais, não só pelo produto, pelo serviço que ela aponta. Existe um case fantástico no Brasil, que foi o do Ponto Frio, lá atrás, quando deu vida ao seu pinguim
o seu personagem e começou a vender uma barbaridade em redes sociais, especialmente no Twitter, porque o Pinguim se tornou um personagem que se aproximou das pessoas, o Pinguinzinho do Ponto Frio, estava inteirado do que acontecia da novela, o que acontecia no país, e houve essa proximidade. Existem 1001 artifícios que tu conhece muito bem, tu sabe muito melhor do que eu, que fazem com que uma empresa tenha a possibilidade de criar proximidade com o seu seguidor, não só apresentando o produto e serviço, até porque uma empresa que for para as redes sociais simplesmente apresentando o seu produto e seu serviço é muito pouco. Ela tem que apresentar algo mais, ela tem que criar uma ligação com quem segue. E cara, bastidores, criação de personagem, interação com os fatos importantes políticos, sociais e econômicos que estão acontecendo no país, existem várias formas. Aí entra a criatividade e a competência. Em cima do muro não rola mais. Não, em cima do muro acabou. As pessoas hoje, elas têm sede por posicionamento. As pessoas querem que a empresa que elas gostam, que a pessoa que elas seguem se posicionem. Precisam se posicionar. Qual é a tua visão e a tua opinião sobre tal assunto? Nós queremos saber. Tu comentaste antes que teve surpresas, assim, né, negativas sobre, eu achei que todo mundo que estava me seguindo no veículo tradicional ia estar aqui, tive a surpresa, não é bem assim. Mas e a surpresa positiva de encontrar muita gente que de repente não te acompanhava em veículos tradicionais e agora te acompanham fortemente na rede social? Cara, tu sabe que o mundo das redes sociais ele é muito intenso e a gente, especialmente que trabalha com interação e acompanha a interação como eu, a gente convive com ofensa, com xingamento, com tudo o dia inteiro. Então assim, é aquela coisa, às 4 da tarde um cara ofende toda a tua família nas redes sociais e às 5 da tarde uma menina de 9 anos de idade te escreve dizendo que tu é o maior ídolo que ela tem na vida dela. Então é uma porrada de um lado e um abraço do outro a todo instante. Mas eu acho que assim, algumas coisas me comovem muito dentro desse processo do que eu consegui conquistar. Eu estava caminhando nos veículos de comunicação para ser um tiozão falando de futebol para tiozão. Então assim, hoje quando eu vejo um cara da minha idade, 40 e poucos anos, chegando para mim dizendo, Baldasso, minha filha te adora, meu filho te adora. Essa é a conquista. Essa é a conquista. Saber que tem meninos de 15, 16, 17 anos de idade, de 14, que tem criança que me acompanha, que tem o idoso de 80 e poucos anos de idade que eu também consegui atingir. Essa é a minha vitória. Eu ter conseguido abrir o leque dos meus seguidores, criando um perfil de característica bem mais abrangente entre todos eles. E a minha própria continuidade como um homem de comunicação. Eu preciso, se só os tiozão gostarem de mim, o tiozão vai envelhecendo e daqui a pouco acabou o tiozão. Eu preciso que os filhos dos tiozões gostem de mim também. E isso, graças a Deus, eu consegui. Ótimo. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem bastante assunto aqui para falar com o Baldasso, né? E a gente termina essa nossa primeira parte hoje, mas o lado bom é que a gente vai ter mais uma parte, vai ter a parte 2 dessa conversa, entrevista, desse bate-papo. Terça-feira que vem a gente lança essa nossa segunda conversa com o Fabiano Baldasso. Até lá, um abraço! Mas tu acha que ficou bom? É isso, né? Tá excelente, cara. Pô, tá ótimo. Não, eu quero mais que tu goste. Para depois você me dizer assim, tá, agora vamos Não, me manda os links, depois eu divulgo. Sim, eu vou mandar.